Ô, Walderson, as previsões de 2025, o que a astrologia previa, assim, de uma forma geral, foi cumprido? De certa forma foi, Joyce, porque todos os astrólogos diziam que nós tínhamos que analisar 25 e 26 em conjunto. 25, houve muita esperança, muita expectativa, muitos projetos, mas nós vimos que as maiores transformações aconteceram principalmente na consciência humana. Essa mudança do posicionamento frente às guerras, frente aos embates, ou determinadas estruturas sociais que nós achávamos que eram impossíveis de serem alteradas, elas estão passando aos poucos por alterações muito grandes. O centro do grande poder está mudando. A gente está vendo aí essa disputa entre os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia. De certa forma, é como se estivesse mudando o centro das decisões. E isso vai continuar ao longo de 2026. Nós só vamos ter uma definição clara disso tudo, eu diria, um pouco mais para frente, talvez a partir de 2029. Por quê? Porque até lá, o planeta Urano, que está no signo de Gêmeos, está mudando a cabeça de todas as pessoas. Olha só, Marte é o planeta que vai reger aí 2026. Que tipo de energia que esse planeta traz? A energia da guerra, a energia da agressão, a energia da impetuosidade. Só que a guerra não necessariamente precisa ser uma guerra ofensiva. Eu acho que está na hora, cada vez mais, de nós entendermos que esse processo não é bélico, não é de eu pegar uma arma e atirar numa outra pessoa, mas é de eu me municiar, inclusive ideologicamente falando, para combater todas essas dificuldades, essas injustiças, essas desigualdades que existem no mundo. E olha que o nosso país é campeão nesse assunto. A gente tem uma taxa de desigualdade absurda e que está na hora da gente buscar. Se a igualdade é um pouco infantil da gente achar que isso vai acontecer algum dia, pelo menos de dirimir, de diminuir toda essa situação que é tão difícil entre o próprio desenho do país, porque a gente vive num país muito grande. Então, o sul é de um jeito, o norte é de outro, o nordeste é de outro, o centro-oeste é de outro. E não é de outro apenas em termos estruturais. A cultura é diferente, os valores são diferentes. E nós precisamos, de alguma maneira, dar uma certa equilibrada nisso tudo. E eu acredito que 2026 vai ser um marco muito importante para isso daí, Joyce. Pode ser uma guerra de posicionamento, de postura, de ação. Até uma guerra que eu diria assim, contra determinados preconceitos, contra determinadas idiosincrasias, loucura mesmo, loucura braba que fica aqui, que a gente às vezes acha. Às vezes eu penso, Brasília para mim me lembra Versalhes, sabe? Aquela coisa assim, que o país está numa convulsão, mas a corte está lá linda, fazendo os seus passeios, seus cortejos, tal, esquecendo de uma certa maneira do que existe do resto do nosso país. Ainda bem que se nós formos somar, 2 mais 0 mais 2 e 6 vai dar o número 10. E o número 10 é muito importante, não é à toa que nós temos 10 dedos na mão. 10 é chamado pela tradição espiritual a roda da fortuna. Por quê? Mesmo que você não queira, a sua vida vai girar. A sociedade vai girar. O planeta vai girar. Então, coisas que aparentemente são imutáveis, elas vão terminar. E coisas que a gente achava que jamais fossem acontecer, vão surgir com uma força cada vez maior. É só você parar e pensar um pouquinho como era a sua vida 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando não tinha celular, não tinha internet, não tinha Pix. Como que era isso tudo? Tá vendo? É isso aí. Então, 2025 foi da justiça, 2026 será o ano Da ação. da ação, Da transformação. ação. Por isso que as pessoas do signo de Áries, do signo de Escorpião, do signo de Touro, do signo de Balança, terão um papel muito importante em toda essa história. Por quê? Serão pessoas que, de certo modo, vão ser as primeiras que vão receber essas vibrações do número 1. Porque se a gente somar 1 e 0, é 1. E o 1 é o início, o começo, o start, o começar. Então, o ano de 2026 vai ser muito importante para isso. Então,
Eu vejo assim, uma preocupação muito grande, por exemplo, de determinadas instituições e políticos dizendo assim, não, nós precisamos abrir empregos, nós precisamos de carteira assinada, precisamos de estruturas comunitárias. Só que a energia do número um não é essa. A energia do número um é a energia do empreendedor, da livre iniciativa, daquele que ele vai trabalhar ele por ele, para ele conseguir prosperar sem depender de ninguém, que não seja a sua força, a sua vontade, a sua disposição de vencer.